Relaxar o corpo. Vamos nos preparar. Senhor, aqui estamos para novas aprendizagens e que possamos abrir nossos corações, as nossas mentes, com a ajuda dos espíritos amigos, para que possamos assimilar todo o conteúdo, para que possamos utilizá-los no nosso dia a dia e fazer disso um aprendizado rumo à nossa evolução, ao nosso bem-estar. Que possamos sair daqui, homens e mulheres, cada vez melhor. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, diante desse aprendizado, e que possamos levar por toda a eternidade. Que assim seja. Ok. Hoje é o dia que eu vou pegar fazer perguntas aqui para vocês da aula passada, né? Para ver quem aprendeu, quem estava dormindo, né? Quem sabe alguma coisa, né? Brincadeira. Bom, gente, eu vou falar aqui sobre um pouco sobre o perispírito, né? Opa. Vou falar um pouquinho sobre o perispírito, depois eu vou passar mais tarde um vídeo para vocês, eu vou tirar isso aqui para não atrapalhar vocês e a visão de vocês, né? Então, assim, gente, a questão do perispírito é que, às vezes, as pessoas, elas sabem até o que é, como é que é, mais ou menos, mas de que forma funciona? De que forma o perispírito é importante para o espírito? Né? Até que ponto a gente pode modelar, né, esse modelar do espírito, até que momento ele acontece isso? Quem pode fazer isso? Quem não pode? A gente escuta várias histórias de espíritos nos relatando, através ali nos livros de Allan Kardec, né, que eles falam as formas com que eles se encontram. E aí alguns relatam dores, alguns relatam isso, alguns relatam que estão no verdadeiro inferno, né, alguns relatam que não conseguem fazer aquilo que a gente acha que morrendo a gente já vai fazer, atravessar a porta, janela, parede, e tem uns que não conseguem fazer isso. Né? Apesar de que eles estão na situação de desencarnados, mas às vezes a questão também reflete no perispírito, e esse perispírito ele acompanha toda uma lei que existe, né? Não tem nada de sobrenatural, muito pelo contrário, é natural, acompanha toda uma lei que rege o universo. Então, aí a gente vai mais ou menos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui Kardec, ele dá mais ou menos uma explicação bem básica, né, em relação ao que é o homem, né, que é um espírito encarnado em um corpo material. E o perispírito seria o corpo semimaterial que une esse espírito ao corpo material. Então, pode mudar de tela, por favor. Aí a gente, mais ou menos, tem uma ideia. Você já deve conhecer essa tela já, né? Já foram passadas aqui. O espírito, que aí alguns dizem que uma centelha de luz, um fogo. Bom, isso é só para a gente ter uma ideia, para a gente poder fazer uma comparação e a gente ter mais ou menos uma noção, né, de como é que seria realmente o espírito. Então a gente bota uma centelha de luz, vamos supor assim, ou de fogo, né? E aí temos o perispírito, que seria o corpo desse espírito, né? E isso o perispírito ele vai se modificando conforme planeta, né? E um perispírito não é igual ao outro, tá? Obviamente nós estamos aqui acompanhando as leis aqui que regem o planeta Terra. Então o nosso perispírito, obviamente, ele é de acordo com as propriedades naturais aqui desse planeta, tá? E aí tem o corpo. Obviamente, quando a gente desencarna, está nesse corpo aqui, e quando a gente passa para a situação de desencarnado, a gente vai ser visto, ou pelo médium, ou vai ser visto pela outra pessoa, usando o corpo do espírito, que é o perispírito. Que aí nós estamos com o mesmo rostinho, o mesmo corpinho, o mesmo jeito que a gente tem aqui, a gente traz lá, né? Ele reflete. Pode ir trocando a tela. Aqui até bem infantil, né? Mas eu acho legal até para as crianças, até para vocês quiserem mostrar para os filhos, né, para os netos, como é que é, né? É mais ou menos que nem ali que eu mostrei para vocês ali, ó. O corpo, o perispírito e o espírito, né? O espírito ele não tem a forma
que tem um perispírito. Mas, como eu falei, as pessoas às vezes falam, mas eu sei que o perispírito é o corpo do espírito, mas como é que dá isso? Como é que se dá isso? Né? E se vocês pegarem a Gênese, ou até no livro dos Espíritos também, ele ali tem algumas explicações de como é que se dá a formação do perispírito e a sua utilidade por nós espíritos. Tá? Então aqui, eu tenho aqui, ele também é conhecido como um corpo fluídico dos espíritos, que une o corpo e o espírito e é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do corpo, mas não é a destruição do perispírito. Tá? O espírito conserva, segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos de aparições. Então, assim, gente, no caso, o perispírito, ele vai ser de acordo com também a questão da evolução do espírito. Vamos pegar, digamos, um caso que eu li na Revista Espírita, em dezembro de 1859. Aí dizia um espírito para o Allan Kardec que ele tinha as sensações, ele tinha como se ele estivesse vivo ainda. Ele não conseguia fazer certas coisas que a gente supõe que quando a gente morrer a gente vai conseguir fazer, que é atravessar uma porta, uma parede, ou ele não conseguia vir de onde ele estava para onde ele estava ali, dando o seu depoimento, sem caminhar ou sem pegar uma carruagem, sem pegar digamos assim, uma locomoção. Ele teria que vir andando. Ele não tinha condições de vir assim, instantaneamente. Mas por quê? Porque ainda as impressões de quando ele estava vivo era muito forte no perispírito dele. Então ele teve um outro espírito também que explicou que ele não conseguia ultrapassar. Ele tinha que esperar alguém abrir a porta e ele entrava. Porque mesmo que o perispírito já não é mais tangível como o corpo, ela não tem essa condição. Por quê? Porque é uma questão do espírito. Ainda assim, ele traz as impressões muito forte e isso acaba refletindo no perispírito. E esse perispírito aí, obviamente, ele não vai conseguir mesmo. Ele é capaz de chegar e bater e não conseguir. Porque para ele ainda está tão condicionado essa questão do corpo físico que ele precisa, sim, da porta aberta para poder entrar. É uma condição do espírito. Da mesma forma, como o espírito também falou que ele relatou que na questão do frio, calor, na questão da dor, Olha, quem sente a dor aqui é o corpo, certo? Que passa pelo perispírito e o perispírito passa para o espírito. Mas e aí? O corpo já morreu, já está lá, enterrado. Como é que o espírito vai sentir o frio? Se é o corpo que sente o frio. Ainda pelo condicionamento da mente ainda, da inteligência do espírito. Ele ainda se sente muito vivo, óbvio que ele está vivo, mas vivo no corpo, ele se sente com as impressões tão fortes, mas tão fortes, que para ele sente o frio, ele sente sede, ele sente o calor, ele sente tudo que nós sentimos. Isso reflete no corpo do espírito. Então, ninguém passa daqui para lá, assim, e se transforma no que a gente às vezes imagina. Eu vou morrer, vou atravessar a parede, vou espiar todo mundo, Não é bem assim, vai bater com a cara na porta e não vai conseguir entrar. Porque às vezes a gente se condiciona a esse tipo de situação. Então, claro que, obviamente, conforme a pureza do espírito, o espírito mais evoluído, obviamente, mais sutil é o seu perispírito. Quanto mais ele é apegado às questões aqui da Terra, o terra-terra aqui, o perispírito, obviamente, vai ser mais grosseiro. E aí muitas vezes, a gente pensa assim, eu vou desencarnar, eu já vou me modelar todo. Não é bem assim. Não é todo mundo que chega e pode modificar o seu perispírito. Fazia de 80 para 20 anos de idade, Oh, coisa boa, Então, assim, não é bem assim.
E isso vai conforme você vai tendo conhecimento, você vai do mundo espiritual, você vai tendo as informações, você vai acessando lembranças, e depende do que você faz muito aqui, que vai refletir lá. Né? E muitas vezes as pessoas que já estão aqui encarnadas, e muitas vezes elas falam assim, puxa vida, eu estou com tal doença, eu estou em tais doenças, puxa, eu estou toda vida doente, eu estou toda vida isso, toda vida aquilo. E aí a gente vai lá, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, tem também na Gênesis, mas no Livro dos Espíritos, que nos esclarece os espíritos que às vezes que a gente traz essas doenças, que a gente traz do pretérito, que vai refletir aqui, né? Quando nós vamos encarnar, que a gente depois vai se moldando ao novo corpo, quando a gente traz algo que acaba, na outra vida, acaba, digamos, marcando o perispírito, quando nós vamos, no caso, reencarnar, a gente acaba refletindo isso também para o corpo físico. Né? Então, porque muitas vezes as pessoas, elas acabam refletindo por questões, às vezes, até kármicas, entre aspas, né? A questão da lei da ação e reação. E aí, às vezes, acaba vindo, e aí a gente vem aqui, obviamente, sentir no corpo toda a impressão que a gente trouxe do passado. E aí o espírito acaba trazendo para o perispírito acaba refletindo no corpo físico. Né? Então, muitas das doenças, essas que eu digo que vêm do pretérito, acabam refletindo nos dias de hoje. Outras, muito pelo contrário. A gente acaba buscando aqui, que às vezes a gente coloca na cabeça, né? A gente ou tem uma atividade nada bom, por exemplo, como o fumo, né? Como de repente o excesso da bebida alcoólica e outras drogas, e enfim, outros comportamentos que acabam daí refletindo no perispírito, que nós hoje, né, estamos aqui, e acaba depois levando para uma outra vida. Por isso que, muitas vezes, o espírito, ao chegar no mundo espiritual, tá, ele ainda está revestido do perispírito, ele vem com, às vezes, ferimentos. Tem espírito que vê que está saindo sangue, às vezes, ou de uma atitude impensada, como suicídio, por exemplo, que ele vê a repetição do fazer daquele ato e sente a dor, vê o sangue, né, jorrando. O filme O Nosso Lar, vocês devem lembrar que o André Luiz, no momento que ele está no umbral, ele vê que tem uma massa aqui, parece carcomida, né, e ele sentia as dores que eram o reflexo da doença no corpo que foi transmitido para o perispírito dele. E ele sentia e via aquilo ali. Tanto é que depois que ele foi digamos, socorrido, eles deram um passe e foram aos poucos, né, melhorando aquela região onde o corpo físico foi danificado, causou a morte dele, mas refletiu no perispírito dele. Então, assim, não existe a questão do desencarno, um passe de mágica. A gente não vai sair com um perispírito lindo, brilhante, maravilhoso, a não ser que nós nos esforçarmos muito, fizermos um trabalho muito bem feito aqui, no caminho do bem, para a gente poder chegar no mundo espiritual e em poucas semanas, em poucos dias, a gente já conseguir ter um domínio dessa modelação. Mas os espíritos grosseiros, né, que tem esse perispírito muito grosseiro, muito terra-terra, eles praticamente, se for relatar para vocês, eles vão dizer, não, eu estou sentindo, eu estou vendo aqui, está saindo sangue, eu preciso de um médico, eu preciso que alguém me cure, eu preciso parar isso, porque a impressão é muito forte. Né? Então, são elementos que a gente acaba levando para o mundo espiritual, a impressão forte, né? Essa questão do apego material muito forte. Não só o apego material, que eu digo da questão de dinheiro, eu digo da questão do apego às sensações do corpo, que são muito fortes. Né? A questão, por exemplo, da sexolatria, que vai refletir no perispírito, sim. Né? As sensações, essa viciação, que vai refletir no meu perispírito. O fumo, por exemplo, também vai me danificar. Quando eu for para o mundo espiritual, e que eu tiver que me reencarnar, eu posso levar, sim, isso
para um próximo corpo. Por quê? Porque eu acabei danificando o meu perispírito. Eu, espírito. Me deixei levar pela viciação, me deixei levar pela questão, né, do prazer, não coloquei digamos, um freio. E aí acabei fazendo o que eu fiz. Obviamente vai refletir. Por isso que a gente tem que pensar assim, a gente quer ter uma boa vida quando nós voltarmos para cá, então a gente capricha nessa. Capricha nessa para que quando nós voltarmos para essa vida, a gente tenha uma, digamos assim, uma vida melhor. Caso contrário, a gente pode voltar com problemas, que na realidade não são problemas assim tão problemas, são os remédios que o Papai do Céu nos oportuniza para a gente poder aprender, né? Geralmente o suicida, quando ele volta, ele reencarna, ele vem já, ele traz na composição do perispírito dele, aqui, toda a memória que ele fez na vida passada. Isso está aqui, no perispírito. Quando ele vai para o corpo, ele vai reencarnar, obviamente tem a questão, a lei da ação e reação, tem todo um trabalho dos engenheiros, né, ali que estão cuidando dessa reencarnação dele, que vai juntando molécula com molécula e vai compondo um novo corpo de acordo com a questão do perispírito. Então, obviamente que a ciência materialista vai dizer que alguma criança que nasceu com algum tipo de deficiência, por a questão de genética, por a questão de incompatibilidade com pai, com mãe e tal, até um certo ponto a gente entende. Não estão 100% errados, mas eles não conseguem ver o que tem por trás, o que ocasionou essa modificação nas suas moléculas para que ele viesse com um determinado tipo de problema ou de deficiência. Né? Aí entra a questão daí, o pretérito, a reencarnação, a questão do espiritual. Mas esse espírito que vem e volta, ele vai refletir depois no corpo justamente aquilo que ele trouxe, que ele precisa ainda trabalhar. Então, a gente, na realidade, não deve ficar amargurando ou ficar maldizendo os nossos problemas corporais. Às vezes a gente não sabe. Claro que ninguém quer ficar doente, óbvio. Nem eu. Mas eu tenho alguns problemas, que eu tenho que tomar remédio, etc. Tal, mas eu sei que isso pode ter sido ocasionado por dois momentos. O pretérito e o presente. Será que eu não abusei dos alimentos? Da comida, comilança, né? Desenfreado? Será que eu não abusei do álcool? Será que eu não abusei na juventude da droga ou do cigarro? Hoje está sendo refletido aqui, no meu corpo? Porque a gente tem uma tendência muito, muito forte de dizer assim, mas é porque deve ser alguma coisa do passado. Nem sempre. Lá no teu perispírito, às vezes não está ali marcado nada do passado, mas está marcado do presente. Porque nós somos o que nós somos aqui. Nós somos o que nós comemos. Vocês já ouviram isso? Nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós fizemos. Isso fica no nosso HD, marcado aqui. Se eu for abusar, obviamente eu vou ter um desencarne até antecipado e eu vou depois ter um refletido no meu perispírito. Você já deve ter visto em alguns livros que existem espíritos que estão totalmente deformados. Ou seja, eles tinham vamos supor, eu aqui, Alexandre, aprontei todas, matei, estuprei, fiz... Essa minha energia que emana de mim, e que eu também estou conectado com outros que estão ali com a mesma energia de fora, que são os meus amigos, entre aspas, que estão me incentivando nessa prática, vai refletir no meu perispírito, no mundo espiritual. E eu posso sim, através dessa energia, eu simplesmente tenho um aspecto horrível. De, sei lá, me tornar um monstro. De tão forte que é a minha energia deletéria, né, que eu usei quando encarnado e estou usando quando estou desencarnado. Então, obviamente, quem vai me ver, algum médium vidente, né, ou se for alguém vai me visitar, vai me ver daquele estado. Mas porque eu me coloquei dessa forma.
Os espíritos, por exemplo, os mais elevados, eles podem mudar de mundos, planetas, né, porque eles conseguem moldar o seu perispírito de acordo com o planeta que eles estão visitando, estão reencarnando. Obviamente que, por exemplo, nós aqui, terráqueos, né, planeta Terra, a gente não conseguiria chegar a um outro planeta com o mesmo perispírito, com os mesmos elementos que compõem o planeta Terra, que né, nós estamos agregados aqui ao planeta Terra e estamos sob a lei daqui da Terra. Nós não conseguiríamos, de repente, estar num outro planeta com esse perispírito. Nós já seríamos incompatíveis com os elementos desse outro planeta. Então, por isso que tem espíritos que não conseguem visitar, e assim, a gente acha que eu vou morrer, eu já vou lá para Júpiter, vou lá para Mercúrio, vou lá visitar a Lua. Às vezes não conseguem, porque é incompatível. Porque eu estou sobre as leis aqui que regem aqui o planeta Terra. O meu perispírito está aqui ainda, com os elementos daqui, com os constituintes biológicos, né, daqui do planeta Terra. Então, claro, obviamente que um espírito mais evoluído ele vai conseguir fazer esse caminho. Né? Ele, inclusive, vindo para cá, às vezes em missões, e reencarnando aqui. Como aconteceu, por exemplo, com Jesus Cristo. Vocês acham como é que seria, né? Olha o espírito desse, né? Que é o nosso mestre, nosso governador hoje. Olha o quanto que ele está anos-luz à nossa frente. Obviamente, ele volta, um espírito evoluído volta para cá, ele entra dentro da composição aqui nossa da Terra, obedecendo as leis que são as leis de Deus, porque não existe mágica. Isso que é o fabuloso no Espiritismo. Né? Ele mostra que não existe a mágica, não tem nada de sobrenatural. São coisas naturais, são leis naturais. E tudo rege, e cada planeta, cada canto do universo tem a sua composição orgânica, energética, que obedece a uma lei. Então, voltando para cá, ele se compõe desses elementos e volta e reencarna. E, obviamente, que ao desencarnar, saindo daqui, ele, como um espírito de luz, um espírito mais evoluído, ele vai assumir já uma outra forma. Né? Ele já não vai ter mais dificuldade de ultrapassar uma parede, uma porta, não precisa ninguém esperar alguém abrir o elevador para subir. Né? Ele já vai, diretamente, pelo pensamento, pela força moral dele. Ele já vê muito mais coisa, tem espírito que desencarna, e ainda, para ele vê e ouve pelos órgãos do corpo. Ele não consegue enxergar muito além. Tem espíritos que já conseguem ver. Por isso que nas comunicações mediúnicas, a gente sempre informa que a gente tem que ter o cuidado com o espírito que está se comunicando, porque não é o fato dele ser um desencarnado que ele vai saber de tudo. Porque ele pode ter uma impressão ainda no seu perispírito muito forte daqui, e ele acha que e fala para você, e você acredita como sendo verdade. Mas ele não consegue enxergar tanto quanto vocês. Diferente daquele espírito evoluído, que já consegue, porque já as impressões aqui, o perispírito dele já não está mais com essas impressões aqui nossas, né? E ele consegue ver muito além. E aí a gente já consegue diferenciar quem realmente é um sábio e quem é um pseudo-sábio. Nós, quando vamos partir para o mundo espiritual, a gente vai numa condição como a gente está aqui agora. Alguns mais, alguns menos, algumas com umas impressões mais fortes, alguns vão levar algumas doenças. Tem gente que diz, eu vou desencarnar, não vou mais levar isso. Mas quem sabe, olha que pode levar. Né? Eu estou louco para me levar a minha pressão alta, quem sabe eu levo a minha pressão alta junto com o mundo espiritual. Né? Eu chego lá, tem que tomar remedinho ainda. Né? Vai depender do quê? Da minha impressão que eu levar para o mundo espiritual. Até que ponto eu aprendi com o que está refletindo no meu perispírito. Aí entra a questão moral e ética do espiritismo. Porque não basta eu entender para que serve, o que é o perispírito,
se eu não entender que ele é, além de um corpo semimaterial, ali que é um corpo que é o corpo do espírito, o que, digamos assim, a função dele. E olha que é importante, porque tudo que eu fizer aqui vai refletir nesse perispírito. E aí a gente acha que não. Acha que morreu, pronto, não preciso me preocupar. Eu não tenho que me preocupar com isso. A gente acaba, às vezes, tendo uma grande surpresa. Ali no Céu e Inferno, você já deve ter visto, para quem já leu, que são várias comunicações, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos endurecidos, espíritos ainda endurecidos com raiva, com ódio e tal. E vocês ali, é interessante ver as impressões de cada um, que é as impressões que eles têm aqui. Ó. Tem uma lá que acha que ainda é rainha ainda. Que ela quer joias, ela se vê com joias, ela tem tudo que ela tinha quando ela era viva, carnalmente, aqui na carne. O outro já não sente mais dor. Tem um lá que diz que era feliz porque ele morreu praticamente um corpo totalmente disforme e abandonado pela família, né? As pessoas não visitavam ele no hospital e ele orava bem baixinho para que não atrapalhasse os outros doentes. Mas quando ele desencarna, por ele ter aguentado tudo aquilo com resignação, não ter ido contra as leis, né, da ação e reação, as leis de Deus, ele conseguiu essa impressão que ele teve na carne, não se refletiu no perispírito dele, e ele era um espírito agora feliz, porque eu não sinto mais aquilo. É uma questão de ação e reação. Ele teve uma ação boa, a resignação, soube levar essa resignação para um caminho bom, não foi contra, não entrou na onda do ódio, na onda da raiva, e ele conseguiu passar por isso. Obviamente, isso refletiu no perispírito dele e pronto. Como é que ele estava? Muito bem. Para isso, é felicidade para ele. Diferente daquele que desencarna, como teve um que desencarnou, apunhalado, e ele sentia a dor da faca entrando no corpo dele. Via o sangue escorrendo, sentia todas as dores que nós sentiríamos se a gente fosse apunhalado aqui agora. E ele estava num verdadeiro inferno. Apesar que ele não estava com faca nenhuma, o médium via. Mas por quê? Porque as impressões do corpo foram muito fortes. E isso marcou pelo espírito dele. Obviamente ele vai ter que passar por um processo, né, de educação mental e toda uma transformação que ele vai ter que passar pela questão da aceitação, o perdão. Como é que uma prece atinge o espírito? Como é que o espírito se dá pelo espírito? Por isso que a gente acha, tem gente que fala assim, mas o que adianta orar por aquele espírito que ele é endurecido, que ele é raivoso, que ele é cheio de mágoa? Vai refletindo. Num momento pode não acontecer, mas vai vir um momento, porque a prece não se perde, nada se perde em relação à prece. Vai chegar um momento que vai sim chegar nele, vai atingir ele. Né? E isso vai refletir aonde? No perispírito. Ele vai sentir o poder da fé. Obviamente, a gente não consegue sentir de repente aqui. Mas a sensação, quando a gente está em espírito, já é diferente. As sensações que nós temos, a visão que nós temos, a questão essa sensação, ela não é mais ouvido, olhos, boca, nariz. É o perispírito, é o corpo dele. A gente vai sentir pelo corpo todo. A gente vai sentir o amor como? Hoje a gente sente como? Eu sorrindo, né? Abraçando, demonstrando pelos meus olhos, pelas minhas lágrimas, o amor, o carinho. Mas lá, basta dois espíritos se comunicarem, se verem, para sentirem isso. Muito mais intenso, pelo perispírito. Porque é uma outra condição, não é uma condição sobrenatural, é uma nova composição. Nós já não estamos mais com a questão do corpo tangível aqui, mas é uma outra matéria. O perispírito é uma outra matéria.
mais rarefeita, mas só que a gente não consegue ver. Mas ela ainda é matéria. Ela acompanha ainda toda uma questão de composição orgânica do universo. Aqui o perispírito não é igual em todas as pessoas, ainda que os elementos constituintes sejam os mesmos. Né? Aí, como eu falei, a natureza... obrigado, já ia pedir para... Estou com calor aqui em cima. Já. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar o envoltório a seu bel prazer, e, por consequente, não podem passar à vontade de um mundo para outro. Aquilo que eu expliquei para vocês. Então, assim, né, vamos a gente tentar se modificando, né, para a gente conseguir ter um perispírito menos machucado, um perispírito, né, mais saudável, se a gente quiser ter uma vida no mundo espiritual melhor. A questão da materialização, também, quando a gente vê, eu acho que o André falou sobre isso também, a questão da materialização, né? Quando através da ectoplasmia a gente consegue ver o espírito, né? Ele pega essa ectoplasmia e se vê. Na realidade, a gente está vendo ali, na realidade, através da ectoplasmia, nós estamos vendo o perispírito dele, da forma como ele era, né? E a gente está vendo dessa forma. Quem tem a mediunidade de evidência, obviamente, vai ver o perispírito. Quando a gente vai ver o espírito? Né, um dos mais evoluídos. Quando não precisar mais se reencarnar, não precisa mais voltar, não precisa mais o envoltório do perispírito, e vai estar como em forma de espírito. Em mundos muito mais evoluídos. Aí a questão da transmissão de pensamento. Né? É uma coisa que é difícil a gente, né, tentar entender isso. Né? É uma coisa que parece assim que fica tão longe. Óbvio, né? Olha onde nós estamos ainda. Né? Nós ainda estamos calgando ainda o degrau ainda. Né? A gente, quando dorme, a gente sai do corpo. Você já deve ter visto, né? A questão do sono. Está lá no livro dos Espíritos também. Quando a gente dorme e a gente sai e vai visitar, e vocês já ouviram que a gente tem um cordãozinho que fica colado ao nosso corpo físico, e aí eles sabem que a gente está desencarnado ou não por causa desse cordão, né? E a gente acaba vendo outros espíritos, a gente está ali usando o nosso perispírito ali para a gente poder se comunicar, poder se abraçar, poder se ver, ou às vezes ir para lugarzinhos meio infernais, né? De acordo com a nossa moral, com a nossa vontade. Às vezes a gente, opa, eu não quero, mas olha assim, lá vou eu, né? Aí volta. Depois, aí o corpo, né? Chega na hora do corpo, aí o corpo tá assim, não sabe por quê. Meu Deus, eu durmo, mas eu me acordo, parece que eu estou cansado. Mas é claro, o que tu andasse fazendo, filho de Deus? Onde é que tu andasse? Que tu estás assim, então, né? Por isso que é bom a gente orar, né? Mas a gente quando vai dormir, a gente sai do corpo, e muitas vezes a gente não tem essa lembrança. Mas alguns têm, alguns menos. Mas essa questão daí se transforma em sonho. Né? O que é esse sonho, essas lembranças que a gente teve no mundo espiritual, essas pessoas que a gente viu, e as impressões que a gente teve, mas e aquelas pessoas que, por exemplo, que estiveram à beira da morte, que a gente conhece como experiências de quase morte. Que muitos retornam dizendo que o que viram, o que sentiram, obviamente, né, não estão desencarnados ainda, tá? Não se confunda. A pessoa que passou pela experiência de quase morte, ela não desencarnou. Quase. Ou seja, quase por quê? Porque ela se sentiu praticamente consciente fora do corpo, se viu muitas vezes, viu o que estavam fazendo com o corpo dela, os médicos, os paramédicos, enfim, ela viu, ouviu, sabe de toda a situação, e quando retorna, ela traz essa lembrança tão viva, que era como se ela tivesse ido com o corpo, e não com o perispírito. Ela foi, praticamente, e tanto é que isso causa uma impressão tão forte nela, que ela praticamente muda a forma de ver a vida, a forma de encarar as dificuldades. Sabe que isso reflete no perispírito dela?
Vai refletir? Vai. Mudança de paradigmas ajuda a mudar. Ajuda a consertar coisas ali que ela estava fazendo. Ajuda a afastar certas doenças que ela estava colocando nela e sendo gravado no perispírito. Então essas pessoas, elas trazem um depoimento muito forte. Eu já tive com pessoas que já passaram por isso e o relato delas, assim, é um relato, digamos assim, muito verdadeiro. Até porque a gente conhece, sabe, né, do que é. Mas a ciência tem uma maneira diferente ainda de explicar isso. Nós vamos ver um videozinho aqui, ele tem mais ou menos em torno de 15 minutos, mais ou menos. Vocês vão ver um caso que apareceu ali, um fantástico ali. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar um que da Rede Bandeirantes, muito bom. São de como essas pessoas vêm com os relatos tão precisos e verdadeiros de o que elas passaram lá. Apesar de que a ciência coloca no campo da imaginação, o campo não é na miragem, que o cérebro ele acaba trazendo lembranças e misturando como se fosse um sonho, né? Então, vocês vão ver agora o videozinho, né? Eu vou tirar isso aqui e depois a gente volta e vou falar sobre a questão da experiência de quase morte. E aí vocês vão ver que praticamente essas pessoas, elas não vieram simplesmente da quase morte contando histórias como de fantasias, como muitas vezes as pessoas acreditam que sejam. A ciência está chegando lá, ela vai chegar, né? Mas vamos aqui ver rapidinho o vídeo, depois eu volto para a gente conversar a respeito. De coma ou teve morte clínica e se recuperou. A medicina começa a estudar sem preconceitos os relatos dessas pessoas sobre o que viram e o que sentiram nos momentos dramáticos que viveram. Este é Michael Sofulis, um rapaz de 17 anos que leva uma vida normal, mas tem um problema. Ele sofre de uma doença que faz com que o coração dele seja igual ao de uma pessoa idosa. 4 anos atrás, Michael teve uma experiência incrível. Walking down here with my friends. Michael conta à repórter Jennifer Byrne que estava andando na rua e de repente teve um colapso e caiu no chão. Como se tivesse morrido? Pergunta a repórter. Michael diz que sim. Mas Joe Tuceders, amigo de Michael, diz que o rapaz parecia estar apenas dormindo. Os pais de Michael foram chamados imediatamente. Michael, na verdade, teve um ataque cardíaco. Ele estava inteiramente frio por causa do choque e foi levado numa ambulância para o hospital. Mas a mente de Michael estava muito longe dali. Eu vi uma luz branca, diz ele, muito brilhante, e ouvi minha tia Lina dizer: volte, Michael, todos precisam que você volte. Michael explica para a repórter que essa sua tia Lina morreu há 3 anos e ele era muito próximo dela. Acho que foi por isso que vi essa minha tia quando estive fora de mim. Para os especialistas, o que Michael teve foi uma experiência de atravessar a fronteira da morte, um fenômeno que ainda está sendo estudado por alguns cientistas e que é muito mais comum do que se imagina. Pessoas que voltaram do estado de coma ou estiveram clinicamente mortas contam, por exemplo, terem sentido o corpo delas sendo levado, flutuando através de túneis, em direção a luzes brilhantes ou figuras estranhas, como se fossem anjos de luz.
Michael não tem nenhuma dúvida. Ele diz que deixou o corpo e esteve no céu durante algum tempo. A repórter pergunta como ele se sente em relação a esta experiência. Não me sinto diferente, diz ele. Sou o mesmo adolescente de sempre. Acho que ninguém se torna especial por ter passado por uma experiência como esta. A repórter pergunta se ele acha que teve sorte. Sim, diz ele. Sorte porque nesse momento eu estou aqui falando com você e não morto. A mãe de Michael, Helen, acha que viu o filho morrer e voltar à vida. Para ela, o que se passou pode não ter uma explicação científica, mas é um fato real. Acho que foi uma segunda chance que Deus nos deu, diz ela. Meu filho foi enviado de volta para nós. Outro caso de volta da fronteira da morte foi o que aconteceu com o menino Ben Bray. 6 meses atrás ele recebeu um transplante de coração, mas teve um ataque cardíaco 8 dias depois. Os pais de Ben contam que ele chegou a ser desenganado. Os médicos disseram que a partir daquele momento o caso estava nas mãos de Deus, diz ela. Ben ficou inconsciente durante 6 horas. Quando acordou, Ben contou aos pais uma história impressionante. Disse que esteve com os 2 avós que já morreram e com o irmão, Matthew. Esse irmão morreu 3 anos antes de Ben nascer. A repórter pergunta se Ben brincou com o irmãozinho. Brinquei de pegar, diz Ben. Depois ele me disse que ia me visitar outra vez. Me visitar nos meus sonhos. Good morning, everyone. Good morning, Mrs. Humphries, and may God bless you. Ben Bray está de volta à escola. Aparentemente, ele não sofreu nenhum trauma com a experiência, com o contato que disse ter tido com seres luminosos que sorriam e diziam a ele para não ter medo. O pai de Ben diz que acredita que o filho realmente viu os avós e o irmão. Como ele não sabe explicar. O que quer que tenha acontecido com Ben durante as horas de coma foi, sem dúvida, muito real para ele. O que não se sabe é se ele entendeu o que se passou. Talvez ele venha a entender melhor com o passar do tempo, diz o pai. E você entende? Pergunta a repórter. Não completamente, diz ele. É difícil saber o que se passa na mente humana. O que sei é que eu tenho um filho saudável que passou por uma experiência muito rara de acontecer a um menino de 7 anos. Talvez isso o tenha tornado mais amadurecido. Eu espero que sim. Maybe it's going to make a hell of a adult out of him. I'm not sure. Well, let's see how this guy's been doing. O pediatra Melvin Morse, de Seattle, estado de Washington, é especializado em ressuscitamento de crianças e adolescentes. Há 8 anos, ele pesquisa relatos de pessoas que voltaram do estado de coma ou estiveram clinicamente mortas. I had always thought that when you died, Antes eu pensava, diz ele, que quando uma pessoa morria, simplesmente entrava na escuridão. Quando ouvia relatos de pessoas que voltavam da fronteira da morte e falavam de luzes, achava que não passavam de sonhos, fantasias que não mereciam uma pesquisa mais séria. E o que foi que mudou sua opinião? Pergunta a repórter. Foram as incríveis semelhanças entre os vários depoimentos que ouvi, diz ele, e principalmente o depoimento de uma adolescente, Crystal Westlock, que me impressionou por sua firmeza e sinceridade. Eu estava num lugar totalmente escuro e olhei para cima e vi um túnel com uma luz. Aí eu comecei a andar em direção àquela luz e de repente vi essa mulher, vestida de branco, com cabelos pretos. Ela veio em minha direção e quando chegou perto, me pegou pela mão e disse: Crystal, eu sou Elizabeth, seu anjo da guarda. Eu vou ajudar você. Crystal Westlock estava numa festa de aniversário quando acidentalmente caiu no lado fundo de uma piscina. Quando caí, eu me lembro de ter batido no fundo e de ter pensado que eu precisava subir para respirar. Mas depois disso, fiquei inconsciente.
Durante 3 dias, Crystal ficou em estado de coma profundo. Ela diz que sentia que flutuava em torno do próprio corpo e via os médicos em volta dela. Ficou então imaginando se estaria morta. A última vez que me lembro de ter pensado isto foi quando tive a chance de olhar para baixo, para o meu corpo na mesa de operação, os médicos colocando tubos no meu nariz e na garganta. Fiquei assustada com isso, e aí olhei para o outro lado. A repórter pergunta onde Crystal acha que estava. No céu, diz ela. 9 anos depois, o caso de Crystal ainda é considerado um dos mais impressionantes. Na época, muitos médicos duvidavam, achando que tudo não passava de fantasias da mente de Crystal. Como você pode ter certeza de que tudo não foi apenas um sonho? Pergunta a repórter. Não, juro que não foi sonho, porque eu dificilmente me lembro dos sonhos. E quando lembro, eles não são muito claros para mim. Mas esta experiência que eu tive foi clara como o dia. É o mesmo que eu estar aqui falando com você agora. A história tem registrado através dos séculos relatos de experiências semelhantes à de Crystal. A ideia de a alma deixar o corpo vem desde os antigos gregos e egípcios. E ao contrário do que se pensa, estes depoimentos não têm nada a ver com crença religiosa. Não existe nenhum conteúdo religioso no que as pessoas contam, diz o Dr. Morse. A experiência típica das crianças que eu entrevistei leva menos de 20 segundos para ser contada. Elas dizem que aconteceu uma coisa estranha com elas. Sentiram que estavam flutuando fora do corpo. Viram uma luz muito brilhante. E pronto. É só isso. O Dr. Morse cita milhares de casos, entrevistou centenas de crianças e tem gravado uma rigorosa seleção de 50 casos que ele considera como experiências verdadeiras de pessoas que atravessaram a fronteira da morte. As pessoas que não acreditam nesse tipo de experiência, diz ele, acham que talvez tudo não passe de sonhos, de fantasias e até de uma reação psicológica ao estresse de estar clinicamente morto. Alguns acham que essas experiências ocorrem por efeito de remédios tomados durante os tratamentos e as luzes brilhantes sejam apenas as luzes normais de uma sala de operação. Mas, depois de 8 anos de pesquisa, nós demonstramos que nenhuma dessas explicações é correta. Eu considero a experiência de atravessar a fronteira da morte como um fato real e perfeitamente normal. No Brasil, o cantor Antônio Marcos, que por coincidência está gravando agora a música tema do filme Ghost, O Outro Lado da Vida, que é um grande sucesso de bilheteria, teve há 1 ano e meio a experiência de ficar 17 dias em coma. Uma experiência que ele conta ainda emocionado nesse depoimento à repórter Fernanda Esteves. Eu estava dentro de um lugar de vidro, tudo fechado de vidro, cheio de tubo, amarrado. De repente eu olhei para a cama onde eu estava de fora e eu me lembro que a Débora Duarte foi me visitar. Eu queria falar com ela, porque ela tinha sido minha mulher é uma pessoa maravilhosa, que eu amei muito. Então eu queria falar com ela, dizer para ela obrigado. E eu sei que ela falava comigo alguma coisa, mas aí ela não estava olhando para mim lá fora, ela estava olhando para mim deitada. E eu então fiquei desesperado, porque eu falava, ela não respondia. Eu falei com a minha mãe, minha mãe não respondeu. Eu vi um monte de médicos, tentei conversar com eles, não consegui. Aí o desespero ficou grande, porque então eu quis voltar para a cama. Pro teu corpo. Pro meu corpo. Porque eu fiquei com medo do que estava acontecendo comigo. Eu falei, isso não pode ter 2. Aí eu não voltava pro meu corpo, então eu fiquei desesperado. Eu lembro que o cara que estava lá fora chorava, olhando para o que estava lá dentro, deitado na cama. Aí depois apagou tudo. Aí não vi mais ninguém. Terrível, né? Terrível. Uma experiência que o ser humano com certeza não conhece. E me parece que deve ser assim a passagem da gente para o outro lado. Outro caso misterioso aconteceu em São Paulo com o estudante Newton Pedreira Sampaio, de 21 anos. Em junho do ano passado, ele estava andando de moto numa rua sem capacete, quando bateu de frente com um carro que vinha na contramão. Newton entrou em coma, foi levado para 7 hospitais e acabou internado na Santa Casa. Ficou 15 dias na UTI, 11 dias em estado de coma.
teve 3 paradas cardíacas e uma parada respiratória. E lembra agora o que viu e o que sentiu durante aqueles momentos. Minha primeira imagem foi me ver na cama com muitos aparelhos. E vendo aquilo, me vendo cheio de aparelhos, eu ficava desesperado, fiquei louco para voltar, e eu não achava uma saída para mim. E ao mesmo tempo, eu me via do outro lado, numa paisagem bonita, com muitas árvores e muita gente conversando, pessoas vestidas de branco. E entre crianças e pessoas idosas, elas conversavam entre si. E entre elas eu encontrei um amigo meu, Zé Luiz, que exatamente há 1 ano e meio atrás ele sofreu um acidente de moto, praticamente igual ao meu. Mas só que ele, infelizmente, não teve muita chance, ele faleceu. E ele me falava, Milton, fica tranquilo que você vai voltar no seu mundo lá fora, que você tem muita coisa para fazer ainda. Ele me falava, você não precisa ficar preocupado. Eu só te aviso que a sua noiva, Priscila, ela deve pedir muito para você. Que ela fala que não foi a hora certa, exata de você deixá-la. Então ela tem que pedir muito por você ainda, para que você volte e para que vocês sejam felizes. Eu sentia que ela estava do meu lado, com as lágrimas dela, que ela deixava cair no meu rosto, no meu corpo. E quando eu sentia aquilo, eu ficava tão emocionado, minha emoção crescia cada vez mais, e eu ficava tentando dar um sinal para ela, me comunicar de algum jeito com ela, até que um dia eu consegui derrubar todos os aparelhos da UTI. Depois de 15 anos de experiência em centros de tratamento intensivo de hospitais do Rio, o médico Marcos Nibel se considera fascinado pelos depoimentos de pessoas que entraram e saíram do estado de coma. Eu realmente acredito que muitas dessas descrições possam realmente estar ligadas a essa proximidade da morte. É conhecido o fato de muitos doentes descreverem que entram como se fosse num túnel escuro e que, quando voltam, elas conseguem sair desse túnel. A entrada nesse túnel é uma coisa que lhes faz muito mal e elas tentam sair desse túnel e quando conseguem, isso significa que estão saindo do estado de coma. Então, quem sabe, realmente, isso não tenha nada de fantástico e talvez isso nos ajude a explicar daí para diante alguma coisa. Na sua opinião, a medicina deveria ser mais liberal com essas histórias que as pessoas contam quando voltam do estado de coma? Sem dúvida, e a medicina cada vez é mais liberal. Nós que somos da geração dos centros de tratamento intensivo, que vemos doentes muito próximos daquilo que a gente chamaria de morte, nós nos vemos com fatos e com ocorrências que nos mostram que nós precisamos cada vez mais sermos mais liberais e menos certos da nossa ciência. Quer dizer, eu acho que cada vez que nós avançamos no conhecimento científico, mais nos tornamos inseguros e por isso precisamos aceitar mais os fatos até aqui ditos fantásticos ou diferentes ou coisas como isso. Vocês viram ali como tem casos, né? Sobre de experiências quase mortem. Eu tenho um outro vídeo também, que não vou passar hoje, obviamente por causa do horário, né? Mas vocês perceberam que os relatos são bem parecidos, um com o outro, né? Ali o médico falou que, o investigador ali, que não tem a questão da religião, mas o menino, vocês perceberam que o menino, a questão do anjo, de ver, isso sim, tem um pouquinho da influência, né, da crença religiosa, de ter ver o anjo. Outros já não viu o anjo, eu já vi pessoas vestidas de branco, ou luminosas, né, que é aquilo mais ou menos que eu falei, né, que o que reflete no perispírito da pessoa. A pessoa está bem, está no mundo espiritual, está trabalhando
né, para evoluir. Ela não é um espírito ainda perfeito, digamos, um espírito evoluído, mas ela está trabalhando em busca disso. Obviamente ela vai trabalhando com o seu perispírito, obviamente, né, o seu espírito, e ele vai refletindo o quê? O bem-estar dele. Obviamente que tanto o rapaz que viu o amigo e tal, né, que ele disse, olha, você vai voltar, essa luz que eles veem, esse túnel, entre aspas, né, tem uma série de divergências entre alguns pesquisadores, acham que é a questão do cérebro, né, o cérebro que cria isso, né, ou a luz ali, ele falou, a luz da sala de operação, mas e aqueles que não foram para a sala de operação? Né, nós vamos ver alguns relatos, alguns eu vou mostrar depois na próxima aula, que não foram tão assim legais. Aí a gente sabe que vai de acordo também com a pessoa, o que a pessoa está trazendo daqui para o mundo espiritual, que reflete sim, né? Tem algum rapaz que ele conta umas histórias assim, uma história que passou pela experiência de quase morte, mas que não foi muito bom. O que ele viu, né, as pessoas em volta dele, que é a questão da, a gente vai falar, uma questão da energia que reflete no perispírito do espírito. Né? Então a gente percebe ali que em todos os relatos ela modifica uma coisa ou outra de acordo com a questão da cultura, a questão também da religião, que eu acredito que influencia sim, né, um pouco a questão de quem eles veem, aquele menino, o anjo, né, a menina, foi a menina que viu, né, que o anjo mandou ela dizer que era o anjo da guarda, né? Obviamente todos nós temos, isso é uma coisa que a gente sabe, conhece a doutrina espírita, no livro dos Espíritos fala que a gente tem sim um espírito que nos acompanha, a gente chama anjo da guarda, né? Mas é um espírito amigo que nos acompanha e que está ali junto com a gente. Né? Uns veem parentes, outros não veem parentes nenhum. Então assim, tem muito relato. Tem um vídeo, a maioria dos vídeos que eu tenho ali são de 45 minutos, passou em alguns canais, que são outras histórias, mas também tem um outro lado também, que aí eu gosto de mostrar também, que é justamente para, digamos assim, mostrar para vocês, de que depende de como eu estou, de como eu me sinto, do que eu fiz. E quando eu vou para o mundo espiritual, isso vai refletir em mim, tanto é que o espírito, vocês acham que ele sabe como? Às vezes que você, digamos assim, que você passou a perna, que você era um mentiroso, que era um fofoqueiro, porque isso está onde? No perispírito. Isso está aqui, no perispírito. Então, obviamente, o espírito não precisa nem abrir a boca, ele já vai olhar e vai dizer, eu já sei como você é, eu já sei que você não é uma boa pessoa, porque isso reflete no perispírito, né? E como vocês estão aprendendo aqui, na identidade eterna, a questão dos grupos naturais de inteligência, né? E aí? E as inteligências, será que elas refletem no perispírito? No homem velho para o homem novo? Será que a gente consegue mudar a questão do perispírito com as inteligências? Até onde as inteligências, de fato, elas interferem na questão do perispírito. Né? São perguntas que a gente pode estar aí fazendo para o Zé, né? Pensando, fazendo um link, já que, né, estamos na Casa Espírita, com o conhecimento que ele está trazendo, que também é ciência. Tá, gente? Isso não é uma coisa que foi tirada do nada, isso é ciência, isso é um estudo que está sendo desenvolvido, e vocês podem fazer um link com a doutrina espírita, com o que vocês estão lendo, conhecendo, né? Mas pensem em relação ao perispírito e o que vocês vão aprender hoje com identidade eterna. Ok, gente? A gente continua na próxima aula, eu vou mostrar o outro lado também, ou mais alguns casos, e falar um pouco mais sobre experiência de quase morte. Então nós vamos ter uma paradinha para o café, né, para o lanche, e depois a gente está logo retornando com o José Fernando. Muito obrigado.